Nesta videoaula vamos ver o conceito de lookup table e de endereçamento indexado. Começando então pelo conceito de lookup table, portanto a ideia é usar um bloco de dados que está residente na memória do programa e esse bloco é acessado ou acedido pelo programa. Portanto, esse bloco de dados é formulado como uma subrotina, podemos ver aqui do lado direito, que é a subrotina tabela ou table, e depois aqui uma série de instruções. Portanto, cada número ou byte na lookup table é acompanhado por uma instrução retlw. Portanto, aqui a seleção da instrução retlw correta, ela é, portanto, a sua seleção é feita usando um goto apropriado. Claro que não pode ser um goto convencional, porque esse aí ele é estático e portanto tem que ser um goto que de alguma forma, dependendo da situação, a gente possa desviar o programa para uma destas linhas, correto? Então para isso vai-se usar a instrução addwf pcl,f, ok? Portanto, basicamente então o conteúdo que está no work register ele é somado ao program counter PCL. Bom, o program counter ele na realidade ele tem mais bits, tá? O PCL contém os 8 bits menos significativos do program counter. Portanto, o que significa que aqui a soma, aqui o número máximo de linhas que vão existir, não pode exceder 256 linhas. Bom, e então a instrução retlw seguida de um numeral. Portanto, basicamente o que isto faz é, vamos imaginar que o programa saltou aqui para esta zona. E então aqui vamos abandonar a subrotina, né, para o lugar onde ela foi chamada, não é? Para a instrução imediatamente a seguir. E, portanto, o que diferencia esta instrução da instrução de return é que, pronto, é que além de retornar para o ponto para onde deve retornar, ainda vai carregar o valor que se segue no work register. Então, se a gente retornar aqui, se a gente saltar aqui para esta zona, então o work register, quando retornarmos da subrotina de tabela, o work register vai conter o valor 3. Ok? Portanto, retlwk significa retornar da subrotina com o valor k armazenado no work register. Bom, vamos ver aqui um pequeno exemplo. Então temos aqui um mover literal para o work register e agora chamamos a tabela. E então vimos para aqui, o que vamos fazer é somar o valor 3 que está no work register. Então na primeira chamada para a tabela, então a gente vai somar 3, portanto 3, não é? Portanto, então o que vai acontecer é que o PCL ele vai ser incrementado de 3 valores. Então aqui, se a gente não fizesse incremento, o microcontrolador executava esta instrução. Se o incremento fosse 1, saltava para aqui, 2 saltava para aqui e 3, que é o que acontece aqui nesta situação, ele vai saltar para esta instrução. Então ele vai retornar da subrotina tabela e vai retornar o setf no work register, tá certo? E então ele retorna e agora vem para aqui. E ele vai então colocar o setf na porta B. Muito bem, agora vamos limpar o work register e agora vamos colocar o valor 5 no work register e vamos novamente chamar a subrotina. Vamos usar aqui uma cor diferente. Então, aqui chamamos novamente a subrotina tabela. Como o work register está
contém o valor 5, aqui vamos tomar 5 ao PCL, então quer dizer que o microcontrolador ele vai dar um salto aqui para esta linha e vai executar esta linha. E agora ele vai retornar novamente da tabela com o valor 1F armazenado no work register. Então ele retorna para a instrução imediatamente a seguir ao call. Portanto, podemos então observar que simplesmente somar um valor ao PCL a gente consegue desviar a execução do nosso programa, com a vantagem adicional de que retornamos no work register um valor. Portanto, é muito fácil então implementar uma tabela. Portanto, esta tabela que aqui está, ela então contém 1, 2, 3, 4, 8 linhas, sendo aqui o número de linha 0, 1, 2, 3, etc, 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 7. Então na linha 0 temos o valor 23, na linha 1 temos o valor 3F, okay? Na linha 2 temos o valor 47, etc, 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 né? Até que na última linha, na oitava linha, na linha número 7, temos o valor 0x67, ok? Portanto, é extremamente, e podemos usar isto em nosso favor para implementar uma panóplia de aplicações. Por exemplo, uma aplicação que pode vir já à cabeça é fazer um gerador de números, ok? Ou um gerador de forma de onda. Bom, uma coisa importante, aqui o conteúdo do work register, quando a gente faz a chamada, o call, tá? O work register, o seu conteúdo não pode exceder o tamanho aqui da tabela, tá certo? Pronto, só uma coisa, e isto está mais ou menos implícito, não é? Se o work register valer 0, não é? Somar 0 ao PCL é o próprio PCL, está certo? Então a linha que vai ser executada é esta aqui. Ok? Ótimo. Bom, já agora, caso podemos também colocar aqui uma salvaguarda para impedir que o work register exceda na entrada, claro. Não nos esqueçamos que temos o work register na entrada e depois temos o work register na saída, está certo? O work register na saída é um dos valores que está na lookup table, enquanto que o work register de entrada é o que vai desviar a execução do programa para uma determinada parte. Então, vamos fazer aqui antes do add WF, portanto é sempre bom colocar aqui uma salvaguarda, tá certo? E essa salvaguarda, reparemos, aqui temos 8 linhas, não é? Então, reparemos que a linha 0 é codificada com 3 zeros e a última linha pode ser codificada com 3 uns. O que quer dizer que o work register aqui na entrada, o seu conteúdo, quando a tabela é chamada, aqui os 3 últimos bits são indiferentes, porque são estes 3 últimos bits que vão determinar qual linha é que vai ser executada. O que quer dizer que temos que garantir que os 5 bits mais significativos têm que ser 0, tá? De maneira que o work register estará sempre compreendido entre 0 e 7. Vamos imaginar que por algum azar um destes bits não é 0, ok? Então aqui o work register, seja lá qual for o valor que aqui esteja nos 3 bits menos significativos, o work register é 7 e vamos ter vamos ter um erro de execução. Então vamos fazer aqui, colocar aqui uma salvaguarda, que é justamente forçar os 5 bits mais significativos a 0. Então podemos colocar aqui uma máscara. Então essa máscara pode ser feita da seguinte forma. Então a nossa máscara, ela tem que ser tal que permita que os 3 bits menos significativos
se mantenham inalterados e obrigue aos 5 bits mais significativos serem 0. Como é que podemos fazer algo 0? Por exemplo, fazendo AND. Então, usando uma instrução AND literal do work register, tá? Colocamos então aqui B. Agora vamos colocar aqui 5 zeros, tá certo? Seguida de 5 uns. De maneira que aqui na chamada, se o work register for, por exemplo, vamos pôr aqui Y, A, B, C, D, em que estes números aqui podem ser zeros e uns, mas nós queremos que eles sejam zeros e aqui temos a X, 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 que são os que a gente quer preservar. Então, depois de executarmos aqui este AND LW, o conteúdo do work register vai ser o seguinte: os 5 bits menos significativos vão ser desativados, portanto vão ser iguais a 1, e os 5 menos bits e os 3 bits menos significativos mantêm-se inalterados, porque um valor e 1 é esse valor. O 1 é o elemento neutro da multiplicação, enquanto que o 0 é o elemento absorvente. Tá? Então, agora garantido que o work register está dentro de um valor admissível, é só somar esse work register ao PCL e já temos a garantia de que o program counter não vai exceder este endereço aqui. Vamos ver aqui um pequeno exemplo, o exemplo de acender um display de 7 segmentos. Portanto, vamos de alguma forma implementar um contador, tá certo? Um contador infinito que varre os números de 0 a 9 e depois chegando a 10, ele volta, 10 não é 10, mas sim 0, tá certo? Então temos aqui os dígitos 0 a 9 em decimal e temos agora aqui os bits que vão servir para ligar aqui os LEDs do display de 7 segmentos. Portanto, temos aqui o A até G, ok? Temos aqui então os LEDs e temos aqui o sinal que acende o ponto decimal. Então temos aqui uma tabela de verdade com os valores binários para cada valor decimal que queremos representar no display, seguido também aqui de uma coluna com os valores hexadecimais. Bem, então vamos ver, antes de continuar, aqui temos o 0, não é? Sem ponto decimal. Se por acaso a gente quiser colocar o ponto decimal, aqui o bit mais significativo tem que ser igual a 1. Reparemos que aqui, estes 10 valores, o seu bit mais significativo é igual a 0. Então, simplesmente, se a gente quiser acender aqui o ponto, temos que lhe somar, portanto, 80 em hexadecimal. Está certo? Portanto, aqui 80 em hexadecimal mais 3F em hexadecimal é BF em hexadecimal. Pronto, então, continuando. Portanto, as nossas ligações têm que ser feitas desta forma. Portanto, vamos supor que vamos ligar aqui, então, o A, portanto, aqui o LED A liga ao bit menos significativo e o ponto decimal liga ao bit mais significativo. Portanto, se o bit mais significativo estiver em 0, que corresponde às 10 posições, portanto, às 10 linhas, as 10 primeiras linhas da tabela, então temos os números, a mostrar os números sem ponto decimal. Se a gente somar o 80 hexadecimal, então estamos a ativar o bit mais significativo e aqui este ponto decimal também vai ser aceso. Ok? Bom, então aqui ligamos então os 8 LEDs aos 8 pinos da porta B. Portanto, então nesta ordem, portanto, na tabela anterior, portanto, o A está do lado direito, não é? É a coluna mais à direita e o ponto decimal é a coluna mais à esquerda. Então, agora vamos ter que implementar um mecanismo de contagem que vai de 0 a 9 e depois reinicia novamente de 0 a 9.
Então vamos começar, temos então aqui a nossa tabela, definir a nossa tabela, tá? Portanto, subrotina table. Aqui vamos somar o work register ao PCL e depois o resultado será no próprio PCL. Temos aqui a tabela anterior, mas com os valores representados em hexadecimal, está certo? Aqui é sem ponto decimal e aqui é com ponto decimal aceso. Tá? Portanto, aqui a tabela, aqui este código só se refere para uma tabela, portanto, dos números sem ponto decimal. Bom, se a gente quiser, então, de alguma forma, podemos representar também, acender o ponto decimal, então aqui fora da tabela, já no código principal, a seguir ao call table, somamos-lhe então o literal, tá? já que o table retorna o valor 09 codificado para o display, não é? Então aqui a gente vai-lhe somar o valor 80 e então a gente comuta desta coluna para aquela. Tá? Isto se a gente quiser então observar o ponto decimal no display. Então temos aqui a tabela, vamos agora, portanto a tabela está definida, vamos agora implementar aqui um programinha que implemente, portanto, que repetidamente conta de 0 a 9, com um delay de 1 segundo. Ok, 1 segundo com um erro pequeno, tá? Se cada instrução destas, portanto, se o microcontrolador tiver com um cristal de 4 MHz, cada instrução destas demora 1 microsegundo a ser executada e então o erro não é apreciável. Então, temos aqui, como isto é cíclico, vamos colocar aqui a tag início, ou neste caso reinício, não é? Porque isto é cíclico, tá bom? Então, aqui no início, aqui a gente vai limpar um file register, que é o nosso contador, portanto o conteúdo do contador é inicializado em 0. Temos agora aqui um loop, que a gente vai fazer contagens até 9 e só abandonamos aqui este loop quando a contagem for 10, e nesse caso ela vale 0. Tá? Então a primeira coisa é colocar o valor da contagem no work register, que é um valor de 0 a 9, e agora chamar a tabela. Tá? E quando o programa retornar da subrotina tabela, não é? Table, ele retorna o work register, retorna com os bits que vão acender os displays, portanto os LEDs do display, ou não. Não é? E agora, então, pegamos no valor que retornou, que está no work register, e vamos escrever na porta B. E pronto, e agora aqui a gente ilumina os LEDs do display que vão mostrar o valor 0 a 9. Se a gente quisesse representar o ponto, aqui teríamos que colocar a instrução que soma o 0x80 ao work register. Bom, agora vamos chamar uma subrotina de delay, que vai implementar um atraso de 1 segundo, delay underscore 1 segundo. Esta subrotina não existe aqui no exemplo, não é? Não está, quer dizer, ela existe, não está escrita, está bem? A gente parte do pressuposto que ela existe numa biblioteca. Bom, agora o próximo passo é incrementar o contador, não é? E agora mover o contador para o work register, porque a gente agora vai ter que ver se essa contagem atualizada é menor que 10 ou se é igual a 10. Então aqui neste caso vamos fazer um shore LW com este valor, 0A. Portanto, basicamente, após esta instrução ser executada, o work register, o seu conteúdo é o valor anterior shore com a máscara. A máscara é este valor aqui, tá bom? Então é assim, a máscara é o valor 10 em decimal, ok? Então o resultado desta operação shore é igual a 0 se a contagem for igual a 10, ok? Então, se o resultado é 0, então a flag Z está ativada. Por outro lado, o resultado desta operação shore é diferente de 0 se a contagem for menor que 10, ou seja, se estiver compreendido entre 0 e 9. Ou seja,
Neste caso, a flag Z é igual a 0 porque o resultado é diferente de 0. Bom, então agora já estamos a ver. Aqui a gente vai voltar aqui a loop se o valor, portanto, se o contador atualizado for menor ou igual que 10. Isto é, se Z for igual a 0. Está bem? Ou seja, se Z for diferente de 1. Então vamos fazer aqui o teste BTFS status,Z. A pergunta é a seguinte: o conteúdo do contador é igual a 10, isto é, a flag Z é igual a 1? Portanto, não, sim. Portanto, se não é, então ele vai mostrar o próximo dígito. Então, vai fazer o go to loop. Se o valor for 0, não é? Portanto, se for 10, então vai para reinício. Aqui depois temos então, portanto, se a contagem foi 10, né, então o que vai acontecer é que a flag C é igual a 1 e então o microcontrolador ele vai executar o go to reinício. Então ele vai para reinício e vai limpar o contador a 0. E pronto, e agora é tudo. Agora ele vai repetir novamente o programa. Vamos agora ver mais um exemplo, desta vez um gerador de forma de onda. Portanto, temos aqui o nosso microcontrolador, temos aqui a porta B, portanto, temos aqui os 8 bits utilizados pela porta B. Agora vamos lhe pendurar aqui, portanto, aqui o bit 7 é o mais significativo, tá bom? E o bit 0, portanto, o pino 0 corresponde ao bit menos significativo. Portanto, isto que aqui está, a vermelho, portanto, aqui usando 9 resistências de valor 2R e 7 resistências de valor R, tá? Seja lá qual for o R, portanto, se o R for 20 kΩ, o 2R é 40 kΩ, ok? Portanto, isto aqui é um ladder R, portanto, ladder ou escada em português, R, 2R. Uma escada, porque isto tem o aspecto de uma escada, 2R e R. Portanto, este aqui portanto, isto aqui são os degraus, né? Isto aqui é o suporte vertical. Okay? Portanto, basicamente, o ladder R2R, ele implementa um conversor digital analógico, tá certo? Como assim? Como é que isto implementa um conversor digital analógico? Se a gente coloca o microcontrolador, ele estando a funcionar a 5 V, não é? Com uma tensão de alimentação de 5 V, vamos imaginar que o bit 7, o bit mais significativo é o 1, ok? Aqui temos então 5 V e os restantes bits são 0, então aqui temos 0 V. Portanto, isto está feito de tal forma que a tensão que a gente vai ter aqui, neste nó, tá? Portanto, ela vai ser 5 vezes 1/2. Ok? Agora vamos imaginar que este bit aqui é ativado. Ok? Ou seja, temos aqui 5 V. Então, temos 5 V aqui, 5 V neste ponto, e nos restantes nós temos 0 V. Então, isto está feito de tal forma que a tensão aqui neste nó vai ser 5 vezes, que é o nosso valor de fim de escala, 5 V vezes 1/4. Tá bom? E por aí vai. Vamos imaginar que todos estes nós estão ativados, ou seja, temos aqui um 1 em todos estes nós. Então, vamos ter aqui a soma. Portanto, vamos ter aqui soma de 8, 7 somas. Bom, aqui é 1/2, 1/4, 1/8, 16 avos, 32, 64, 128, 256. Ok? Pronto, isto aqui, este valor aqui, o valor máximo, ele é menor que 5 V. Tá bom? 5 V é o nosso valor de fim de escala. Portanto, aqui a gente vai ter uma tensão que ela é proporcional aqui portanto, à palavra binária. Portanto, a tensão que nós temos aqui, V,
Tá? Esta tensão V ela é igual a 5 sobre 2 à oitava, porque 8 são os bits que nós temos, vezes o x na base 2, tá bom? Portanto, o x na base 2, ele é um inteiro compreendido entre 0 e 2 à oitava menos 1, ok? Portanto, a gente vai ter incrementos de 5 sobre 2 à oitava, à medida que a gente multiplica aqui o número. Claro que se o valor, se o x for 0, se a gente tiver aqui tudo 0 volts, não é? A tensão que aqui temos é 0, que bate certo. Tá? Portanto, a tensão aqui, neste ponto, ela vai sofrer incrementos de 5 sobre 2 à oitava. Tá bom? E vai sofrer incrementos às escadinhas. Então, aqui neste exemplo, aqui, que queremos então implementar para gerar uma forma de onda, a gente tem internamente uma tabela com estes valores portanto, inteiros, tá? Que estão compreendidos entre 0 e 255. E, portanto, temos uma tabela com 16 valores, neste caso, né? Quantos mais valores tivermos, melhor. Portanto, aqui. E então, aqui a gente vai varrer a tabela de maneira a colocar aqui fora esses valores. E esses valores vão produzir aqui tensões. Então, vamos ter aqui tensões aqui neste nó que são proporcionais, que queremos que sejam proporcionais a esta sinusoide. Está certo? Bom, então vamos imaginar então que temos aqui que temos, portanto isto é um número, não é? Os números que vamos colocando aqui na porta B e aqui agora vamos colocar aqui tensões. Portanto o 255 corresponde a 5 volt, né, vezes 2 à oitava menos 1 sobre 2 à oitava. Aqui esta tensão corresponde ao número 255 e 0 volt corresponde ao número 0. Então, a gente vai observar aqui neste ponto, neste nó, este sinal, as escadinhas. Ok, não importa, isto continua, etc. Bom, agora acontece que portanto, aqui vamos colocar aqui um amplificador operacional, portanto, o que temos aqui neste nó é exatamente igual ao que está lá, não é? Só vamos fazer aqui implementar aqui um buffer, está certo? Isto aqui tem resistência de entrada infinita e, portanto, não altera este sinal. Isto aqui tem resistência de saída zero e, portanto, é como se fosse uma fonte de tensão ideal. E o sinal não vai ser distorcido pelo que a gente pendura aqui. Então, não vai ser distorcido neste nó, tá bom? Mas vai ser distorcido aqui na saída. E é isso mesmo que nós queremos, que ele seja distorcido. Porque a seguir nós temos aqui o filtro mais simples, um filtro passa abaixo. Que reparem que agora temos aqui um sinal às escadinhas, a gente quer alisar o sinal, tornando-o mais suave. Então, portanto, a gente quer que este sinal, ele, digamos, de alguma forma, ele fique mais liso. Tá? Então, temos que usar aqui um filtro passa abaixo. A frequência superior de corte deste filtro a menos 3 dB é 1 sobre 2 πr1C1. Portanto, aqui 1 sobre 2 πr1C1 tem que ser maior que esta frequência, a frequência desta onda total. Bom, agora a seguir aqui temos novamente mais um seguidor, portanto, um seguidor de tensão, justamente para adaptar este nó à saída do filtro com o que estará aqui a jusante. Bom, então agora percebido o raciocínio base, não é? Sabemos que temos que criar uma tabela com, neste exemplo vamos fazer uma tabela com 16 valores, não é? Com 16 valores
que sejam proporcionais a uma sinusoide, tá? Agora, só por curiosidade, portanto, aqui vamos imaginar, a gente varre a tabela com uma determinada velocidade, então obtemos na saída esta onda, não é? Se a gente varrer a tabela, a nossa lookup table, com o dobro da velocidade, reparemos, a gente varre, isto está um bocado tosco, não é? Mas espero que seja perceptível, não é? A gente varreu em menos tempo toda a tabela, então o sinal na saída foi produzido em metade do tempo. Então, no tempo restante, voltamos a varrer novamente a tabela. Portanto, enquanto que aqui nesta situação, no mesmo tempo varremos uma única vez, aqui no mesmo tempo varremos duas. E, portanto, a gente duplicou a frequência. Portanto, duplicar a frequência é simplesmente varrer a tabela ao dobro da velocidade. Bom, vamos então implementar a nossa tabela, tá? Mas antes disso, vamos primeiro fazer aqui a rotina, o programa gerador de forma de onda, tá? A frequência já estão aqui a ver. Portanto, a gente aqui vai ter um delay de 1 segundo, não é? Para cada ponto. Como temos 16 pontos, então a frequência vai ser aproximadamente 1 sobre 16 segundos, tá? Que vai ser 62,5 mHz. Claro que na realidade a frequência vai ser um pouquinho menor, porque a gente perde aqui alguns microsegundos, tá certo? Então, basicamente temos que implementar o código anterior que foi usado no display de 7 segmentos. Então, em primeiro lugar, portanto, a gente vai ter que usar um contador. O contador aponta para a tabela, não é? Para um dos 16 valores que estão na tabela. Tá? Portanto, o primeiro valor está associado à posição 0, não é? Então a gente inicializa o contador a 0. Agora, vamos colocar aqui no contador um valor que deve estar compreendido entre 0 e 15, tá? Porque a tabela tem 16 valores. Por forma que, portanto, numa determinada linha n, entre 0 e 15, vamos ter associado uma fase que é n sobre 16 vezes 360. Não nos esqueçamos que se tivéssemos aqui a linha 17, portanto a 17ª linha, isto é a linha número 16, a fase seria 360 graus. Acontece que a fase 360 graus é 0 graus, tá? Então a linha número 17 número 16 que a gente teria, isto é a 17ª, corresponderia n igual a 16 e, portanto, n igual a 0, que já existe, tá certo? Mas isso é problema que vamos ter que lidar mais à frente, tá? Agora, então, a gente sabe que o Work Register contém o valor n, de 0 a 15, não é? Que vai estar associado a esta fase. Então, agora chamamos a rotina seno, tá? E lá dentro vamos ter uma lookup table que vai fazer o seguinte. Portanto, ela vai retornar no Work Register o seno de φ, o seno desta fase. Claro que este seno vai ter uma componente DC, porque nós estamos a trabalhar com valores de 0 a 255, e vai trazer o seno propriamente dito multiplicado por 127. Portanto, o seno está entre 1 e 0, portanto, o valor máximo no Work Register será 255 e o valor mínimo será 1, neste exemplo. Podíamos ter usado uma outra fórmula, tá? Mas aqui a gente garante que que o número que a gente vai ter é sempre menor ou igual que 255 e maior ou igual que 0. Okay? Então, a seguir é pegar no valor que foi retornado no Work Register e colocar na porta B para colocar o valor, para colocar os 8 bits, não é? No ladder, e depois o ladder vai produzir uma tensão analógica. Pronto, então depois vai ser filtrado, não é? E vai produzir a nossa onda naquele instante. Bom, agora vamos chamar aqui uma subrotina de delay, tá certo? Que é para, durante 1 segundo, aquela tensão analógica vai se manter fixa, tá? Porque a palavra binária na porta B também está fixa. Bom, agora incrementamos o contador,
tá certo? E vamos agora, o próximo passo seria enviar chamar novamente a rotina, não é? Call seno. Mas antes disso temos que garantir que o contador não excede o valor 15. E se exceder o valor 15, ele tem que ser limpo, a zero. Então vamos fazer aqui, vamos então mover esse contador para o Work Register, que é a contagem. O Work Register contém a contagem atualizada. E agora vamos fazer o shore com uma máscara. A nossa máscara é esta. É 0001 seguido de 4 zeros, que é o valor 16 em decimal. Tá? Então, o shore vai ser 0 se o contador atualizado for 16. Tá? Então, significa que o contador atualizado excedeu. Ou seja, z é igual a 1, porque o Work Register, o resultado shore é 0. Se o resultado shore for diferente de 0, significa que o contador não excedeu. Tá bom? Então, vamos fazer aqui a seguinte pergunta. BTFSS status, z. O contador é igual a 16? Isto é, z igual a 1? Não. Se for menor que 16, então ele volta aqui acima, não é? E vai, portanto, chamar aqui o nosso... portanto, vai colocar o contador no Work Register e vai chamar a nossa função seno, justamente para retornar o próximo valor para produzir a próxima tensão no ladder. Pronto, se por acaso o contador excedeu 15, não é? É igual a 16, então o microcontrolador ignora este primeiro goto e executa o goto reinício. E aqui no reinício ele limpa o contador e voltamos novamente a gerar a primeira amostra do seno. Bom, agora que já temos aqui o programa, não é? Principal, vamos agora ver como é que é implementada a tabela. Bom, a tabela é esta aqui. Então temos aqui o seno. Como sempre, vamos somar aqui AWF PCL, tá? Portanto, o PCL vamos lhe somar o valor do Work Register, onde ele é menor ou igual que 15, portanto aqui temos 16 linhas, tá? E a fase vale n sobre 16 vezes 360, em que o n é o valor do Work Register, tá bom? E podemos observar então aqui, na primeira linha ele retorna 80, isto é, retorna 128 mais 127, sendo de 0 graus, que é 128. Aqui temos os valores, o menor valor inteiro representado, tá? Então, podemos então observar aqui as fases, como elas vão sendo incrementadas. Elas vão ser incrementadas de 22 graus e meio em 22 graus e meio, porque 360 sobre 16 é justamente 22 graus e meio. Então temos aqui a nossa tabela e aqui os valores respectivos. Já agora, aqui não seria preciso, porque a gente tem a certeza que o Work Register nunca excede o valor 15 na entrada da subrotina seno, né? Mas se tivéssemos dúvidas aqui, podemos então colocar o AND LW com o valor a 16 em decimal. Bom, vamos agora ver um outro caso. Por exemplo, vamos acelerar a nossa onda, portanto, vamos aumentar a sua frequência. Aqui, para acelerar, é simplesmente obrigar o programa a varrer a tabela mais rápido. Isso faz-se, então, pegando no primeiro código, não é, principal, e substituir o call delay 1 segundo por um call delay com um delay menor. Neste caso, vamos assumir que existe uma subrotina delay underscore 1 milissegundo, que implementa um atraso de 1 milissegundo. Aqui, uma vez mais, vamos desprezar os microsegundos adicionais que aqui temos, e então a frequência com que o sinal com que a onda vai ser gerada é de aproximadamente 1 sobre 16 milissegundos, ou seja, aproximadamente 62 Hz e meio, ou seja, aqui neste caso a onda tem uma frequência de 1000 vezes maior, porque a gente está justamente a ler a tabela 1000 vezes mais rápido. Bom, agora voltando novamente ao exemplo do display, se a gente quisesse
mostrar mais do que um número, isto é, usando mais do que um display, já teria que usar os displays de forma multiplexada. Aproveitaríamos a mesma a tabela, não é, para gerar aqui os valores, os bits para acender os LEDs e depois necessitaríamos de um bit adicional, ora para ligar este display, ora para ligar aquele. Claro que só um é que está ligado por vez e para isso vamos ter que colocar aqui um transistor em cada um deles, ligado à massa, e depois o sinal de controle, a seguir temos um inversor, de maneira que se a gente ativar o display da esquerda, desativamos o display da direita e versa-vice. Tá? E então aqui a porta B ela é usada simultaneamente para acender os LEDs, os segmentos de ambos os displays, mas somente um display é que está ativado por vez. Então se aqui a mudança entre displays for muito rápida, tá? Isto vai dar a impressão de que ambos os displays estão sendo escritos ao mesmo tempo, que não é verdade. O nosso olho é que tem alguma persistência e dá essa ilusão de que ambos estão sendo acedidos simultaneamente. Bom, agora mudando de assunto, vamos ver o conceito de endereçamento indexado. Começando aqui, portanto, o conceito de endereçamento indexado, ele remete ao conceito de array, ou vetor. Portanto, vamos ver aqui um pequeno exemplo em MATLAB, de um código que limpa um array de 16 posições. Então temos aqui 20, portanto, for n de 0 até 15, e x de n igual a 0. Portanto, aqui varremos as 16 posições, e vamos limpando essas posições à medida que as vamos percorrendo. Tá. Agora vamos ver. Agora a questão que se coloca é a seguinte: como implementar um array no assembly do PIC? Portanto, para isso vamos usar uma variável que aponte de forma dinâmica para uma posição genérica na memória, tá? E permite alterar ou ler o seu conteúdo. Para isso vamos precisar de dois file registers específicos, o FSR e o INDF. Enquanto que o FSR aponta para uma determinada posição, o INDF escreve ou lê da posição que está armazenada no FSR, okay? Ou seja, na posição apontada por FSR. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Vamos mover este valor para o Work Register e agora vamos mover o 20 para o FSR. Então o conteúdo do FSR é igual a 0x20. Tá? Dito de outra forma, o INDF é igual a 20. Tá? Então, se a gente agora fizer aqui clear f, indef, a gente está a limpar o conteúdo, portanto, deste indef. Ou seja, estamos a limpar a posição 20. Tá? Ou seja, limpar o conteúdo indef, portanto, fazendo o seu conteúdo igual a 0, faz com que o conteúdo do FSR, isto é, o conteúdo da posição 20, seja igual a 0. Portanto, o FSR aponta e o INDF contém. Portanto, basicamente o FSR é aqui o índice do array, neste caso. Vamos então ver aqui um pequeno exemplo, o exemplo de limpar as 16 posições do array. Então, vamos supor que temos um array na memória de dados em que a primeira posição é ocupada pela posição 30 e a última posição, a posição 15, não é? Portanto, é ocupada pela posição 3F da memória de dados. Tá bom? Então, vamos ver aqui o código que varre essas 16 posições e simultaneamente as limpa. Então,
Vamos iniciar, vamos colocar aqui no Work Register o apontador para 30, que é a primeira posição, e vamos guardar esse apontador no FSR. Neste momento, o FSR está a apontar para a posição 30, tá bom? Agora, fazendo aqui clear F indef, então o conteúdo de indef é igual a zero. Então o conteúdo da FSR é igual a zero. Basicamente o que esta instrução faz é colocar zero na posição 30. Bom, agora vamos incrementar o FSR e guardar o valor nele próprio. E então o FSR agora vai apontar para a posição 31. Ok? O FSR aponta para a posição 31. Bom, agora vamos ver se o FSR excedeu o valor 3F. Okay? Se não excedeu, vamos fazer o que temos a fazer, que é limpar essa nova posição. Se excedeu 3F, temos que ir à nossa vida, tá? Fazer outra coisa qualquer. Então, aqui vamos testar o bit número 6 do FSR. Reparemos aqui que a posição 3F, ela é 3F é 00 seguido de 6 uns. Então o 40 é 01 seguido de 6 zeros, tá bom? Então basta-nos testar o bit número 6. Então vamos fazer aqui BTFSS FSR,6. Se o bit 6 for diferente de 0, então go to loop. E então ao fazer o go to loop, não é? A gente, quando fizermos o CLRF indef, estamos a colocar 0 na posição 31. E agora ele vai ser novamente incrementado, o FSR. Tá? Quando o FSR valer 40, tá? Aqui este teste do BTFSS ele vai ignorar o GoToLoop e vai fazer outra coisa qualquer. E a partir deste momento, as posições 30 até a posição 3F estão limpas. Portanto, contém o valor 0. Portanto, como se pode ver, o INDEF e o FSR são extremamente úteis para fazer esse indexamento, esse endereçamento indexado. Portanto, o FSR é a ponta e o INDEF, portanto, escrever no INDEF escreve na posição e, já agora, se lermos o INDEF, se a gente fizesse uma leitura do INDEF, a gente ia ler da posição que estava naquele momento a ser apontada pelo FSR. Portanto, escrever altera a posição do apontador, ler lê o conteúdo do apontador. Vamos agora ver aqui mais um pequeno exemplo. Portanto, vamos tentar implementar um código equivalente a este do MATLAB, em que a gente vai colocar a iteração na própria posição, portanto, for n de 0 a 15, o enésimo elemento do array contém esse valor n, tá? Então, vamos uma vez mais, o nosso array inicia na posição 30 e termina na posição 3F, ou seja, temos 16 posições. Então, vamos começar então por inicializar o Work Register com o apontador, né, com a primeira posição. Vamos agora colocar esse apontador no FSR e neste momento o FSR está a apontar para a posição 30. Agora vamos inicializar aqui a nossa variável, o n, tá, a 0. E agora vamos aqui, temos o loop, né? Agora aqui vamos passar o Work Register para o INDEF, ou seja, neste momento estamos a apontar para a posição 30 e, ok, estamos aqui a apontar para a posição 30, não é? Temos aqui a posição 30, tá? O Work Register vale 0 e ao fazermos ao executar esta instrução, estamos a colocar aqui o valor 0 na posição 30, a escrevê-lo. Bom, agora depois de escrever esta posição do array, vamos incrementar o nosso n, entre aspas, ou seja, incrementar o Work Register e também incrementar o FSR, tá?
Agora o FSR vai apontar para a posição 31. Então, temos aqui a posição 31. Neste momento está a ser apontada pelo FSR. Tá? Então o apontador deixa de estar em 30. Ok? Bom, aqui temos o teste do costume, não é? Que é para ver se o apontador excedeu o 3F, tá? Portanto, se excedeu o BTFSS faz isto, se não excedeu ele faz aquilo, vai para o loop, tá? Que é o caso, não é? Quando o FSR ainda é 31, então depois desta incrementação ele vem para o loop. E agora reparemos que o Work Register entretanto também foi incrementado. Agora o Work Register vale 1, tá? E ao colocarmos o Work Register no INDEF, estamos a colocar o 1 na posição apontada por 31. E agora isto vai se repetir ciclicamente e quando chegar à posição 3F, o que vai estar lá guardado nessa posição 3F é o valor F. Tá? E depois ele vai ser incrementado para 40 e abandona aqui este loop. Pronto, e neste momento aqui nesta zona, aqui, o array está totalmente preenchido, sendo que cada posição do array contém o valor do próprio índice, que vai de 0 até 15. Bom, agora vamos aumentar aqui um pouquinho a parada e vamos fazer uma coisa diferente. Vamos mover o conteúdo de um array para outro array. Fazendo aqui for n, de 0 até 15. E agora temos aqui um novo array, que é o yn. A posição n do yn passa, portanto, o yn passa a conter o valor x de n. Portanto, basicamente é pegar num array e escrevê-lo noutro array, tal e qual. Tá bom? Agora é preciso, como temos dois arrays, vamos ter duas porções de memória. Portanto, o array x agora está compreendido entre a posição de memória 20 a 2f e o y compreendido entre 30 e 3f. Portanto, os arrays são iguais, como é evidente. Bom, como é necessário varrer duas posições em dois arrays distintos, é necessário usar dois apontadores auxiliares, porque só se dispõe de apenas um par FSR INDEF. Portanto, basicamente, temos que usar o FSR INDEF primeiro para ler do array X e depois usar esse par para escrever no array Y. Mas vamos necessitar então de uma variável auxiliar. Pronto, então neste caso, reparemos que este código ele está aqui modificado. Então fazemos o varrimento das 16 posições. Primeiro colocamos numa variável auxiliar o valor x de n e depois o conteúdo da variável auxiliar no novo array, na posição y de n. Ok, então vamos usar dois apontadores auxiliares, chamemos-lhe P1 e P2, de pointer. Tá? E, por razões óbvias, o P1 designa-se apontador origem e o P2 apontador destino. Bom, vamos esquecer aqui a parte do teste de excedermos as 16 posições, porque já é conhecido, não é? Então, vamos em primeiro lugar aqui inicializar o apontador origem a 20. Okay? E inicializar o apontador destino a 30. Como é de esperar, vamos ter aqui um ciclo, não é? Que vai fazer 15 saltos, não é? Temos então aqui o movef, vamos ter que colocar o apontador origem no work register, tá? Agora o FSR vai apontar para 20, tá bom? Então, temos aqui a posição 20. Temos aqui a posição 30. Okay? E também vamos ter o file register aux. Okay? Então, quando a gente fizer isto, movef FSR,
o apontador, o FSR aponta para 20, tá? Agora, se a gente pegar aqui no INDEF, isto é, vamos imaginar que temos aqui 67. Este 67 vai para o Work Register, tá? Okay? Move FINDEF para o Work Register. Agora vamos mover o Work Register para o AUX. E aqui a nossa variável, o nosso File Register auxiliar, contém o valor 67, que está na posição 20. Bom, agora vamos mudar o apontador. Agora vamos fazer o FSR, então vamos mover o P2, o 30 para o Work Register e depois o Work Register para FSR, isto é, o P2 vai estar contido em FSR, portanto o FSR vai apontar agora para 30, ok? Portanto o FSR passou de 20, deixou de apontar 20 e passou a apontar 30. Bom, agora vamos mover aqui o conteúdo do AUX para o Work Register, tá? Está aqui. E agora vamos mover o conteúdo do Work Register para o INDEF. Dito de outra forma, o 67 que foi passado aqui para o Work Register vai ser passado agora para a posição 30. E pronto, já fizemos a transição do primeiro valor, do array origem para a primeira posição do array destino. Pronto, feito isso, agora temos que incrementar o primeiro apontador, incrementá-lo para 21 e incrementar o segundo apontador para 31. Agora temos que verificar, testar aqui se o primeiro apontador já excedeu a posição 2F. Isto é, vamos ver se ele vale 30, está certo? Portanto, 30 é isto portanto, 30 essa decimal é isto aqui em binário, tá? Portanto, a gente vai testar aqui o bit portanto 2x, né? Portanto, 2x é 1, 0 e aqui 4 bits, seja zeros ou 1s, né? Se tivermos 30 vamos ter isto aqui, portanto este bit número 4 vai ficar ativado. Então basta-nos testar aqui este bit número 4, tá bom? E o teste eu não vou explicar porque já é conhecido. Então se o apontador P1 valer 30, a gente abandona isto. Se ele for inferior a 30, então recomeça tudo novamente. Mas agora aqui na nova posição. Pronto, então neste momento o P1 e o P2 valem 20, 21 e 31. Então neste momento a gente no início, agora só resumindo, no início o FSR aponta para 21. Na posição 21 vamos supor que temos este valor, não é? Agora lemos a posição 21 lendo o INDEF, colocando no Work Register. Tá? E depois do Work Register colocamos no AUX. Ele vale então de 57. Depois, por acaso aqui não precisaríamos do AUX para nada, não é? Mas pronto, por precaução. Agora lemos novamente agora, próxima coisa, próximo passo, é mudar o FSR de 21 para 31. Aqui. Okay. Agora ir ler do AUX para o Work Register, o valor 57, e depois do Work Register para a posição 31. Pronto. E agora as ideias repetem-se até que o P1, o primeiro apontador, exceda 2F e valha 30. E pronto, então com este código aqui, usando dois apontadores, origem e destino, em dois file registers, a gente consegue então implementar aqui uma subrotina que pega no conteúdo de um array e escreve-o, replica-o noutro array.
Agora pode-se brincar com isto. Por exemplo, ler um array e escrever esse array no outro array, mas de forma inversa. Portanto, a posição 15 do array origem passa a ocupar a posição 0 do array destino e a posição 0 do array origem passa a ocupar a posição 15 do array destino. Pronto, agora pode-se brincar de outras formas também. Por exemplo, fazer aqui um varrimento do array origem e escrever somente valores pares, ou escrever somente valores ímpares. Claro que no array destino é necessário ter um número específico para indicar o final do array destino. Que se a gente, vamos imaginar que temos números pares e ímpares no array origem. Portanto, vamos imaginar que temos um número igual de números pares e ímpares e que vamos só mover os números pares. Claro que o tamanho do número de elementos no array destino vai ser metade portanto, neste caso, o número de elementos úteis vai ser metade do número de elementos no array origem. Então temos que usar uma posição adicional que indique o fim do array. Por exemplo, colocando lá um número ímpar, porque é o contrário de todos os outros números. Quando os que a gente passou foram os n sobre 2 números que se passaram foram pares, o valor n sobre 2 mais 1 passa a ser um ímpar e passa a ser o sinalizador de fim do array. Claro que se a gente passar só números pares, não é? Todas as posições do array destino vão estar ocupadas. Não há problema, porque a gente sabe perfeitamente que se todas elas estiverem ocupadas com números pares, evidentemente o número de elementos úteis é 16. Um exemplo mais complicado que também se pode implementar com isto é fazer um algoritmo que ordene os arrays, portanto, os números. Vamos imaginar que temos os números 1, 0, 3, 3, 2. Um array com 4 posições. Então, se a gente fizer a ordenação, aplicar aqui um bubble sort, por exemplo, e depois que a rotina ficar, que ela executar, a gente fica com o array ordenado, de 0 a 3. Claro que isso é um pouquinho difícil, mas é um bom desafio.